O Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios podem proibir a celebração de missas e cultos presenciais durante a pandemia. 9 dos 11 ministros votaram a favor das medidas restritivas. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Nunes Marques. No último sábado, ele autorizou missas e cultos presenciais em todo o país. Na quarta-feira, quando a matéria começou a ser julgada pelo plenário, Nunes Marques foi criticado pelo ministro Gilmar Mendes, que deu o primeiro voto a favor da autonomia de estados e municípios. Mendes chegou a condenar o que chamou de agenda política negacionista. Nesta quinta-feira, Nunes Marques rebateu as críticas. Em momento algum, mesmo convicto de estar ali protegendo a Constituição brasileira, o fiz remando contra o bom senso dos gestores brasileiros. Criou-se uma atmosfera de intolerância, na qual não se pode mais falar sobre os direitos das pessoas, porque isso logo é taxado de negacionismos e outros ismos semelhantes. Em seguida, Marques votou contra a possibilidade de decretos estabelecerem um fechamento de igrejas. Festas, baladas e bares estão frequentemente lotados. As imagens estão aí para todos verem. Sem distanciamento, sem máscara nenhuma. Não são os cultos e nas missas que a pandemia ganhou força. O ministro Alexandre de Moraes deu o segundo voto para que governadores e prefeitos definam medidas restritivas, incluindo a suspensão temporária de atividades religiosas presenciais. Não há nada de discriminatório, não há nada de preconceituoso, não há nada de inconstitucional nos decretos que, embasados em dados científicos, médicos, restringem, assim como outras atividades, restringem temporariamente os cultos religiosos. Na sequência, os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber defenderam a proibição de celebrações religiosas e afirmaram que o Brasil enfrenta o pior momento da pandemia. Salvar vidas é a nossa prioridade. Aliás, é difícil de acreditar que, passado mais de um ano da pandemia, presidente e prezados colegas, até hoje não haja um comitê médico-científico de alto nível orientando as ações governamentais. Tudo parece ser um misto de improviso, de retórica e de dificuldade de lidar com a realidade, mesmo diante de 340 mil mortos. Num voto rápido, sem justificativas, o ministro Dias Toffoli acompanhou o voto de Nunes Marques. Eu peço vênia ao relator e aos que o acompanharam para acompanhar o voto divergente do ministro Cássio Nunes Marques. Com o voto final do presidente do STF, ministro Luiz Fux, o placar ficou em 9 votos a 2 contra a liberação de cultos e missas presenciais durante a pandemia. Com o entendimento desta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal reafirmou que estados e municípios podem estabelecer decretos prevendo o fechamento temporário de igrejas a partir de avaliação de cenários epidemiológicos e com base na ciência. O ministro Nunes Marques, que liberou missas e cultos com restrições, indicou que irá adotar o posicionamento majoritário da Corte.